E esta é a mensagem que eu venho meditando durante esse tempo em que o irmão pastor Alexandre me fez o convite ali na Santa Ceia, né? Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com uma abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais um versículo que está em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. Não estamos proibidos de glorificar a Deus, pois somos pentecostais, e o pentecostal ele é reconhecido pelo barulho que ele faz. Aleluia. Esse barulho não é culpa nossa não, tá? É o Espírito Santo que começou ali no dia de Pentecostes. Foi o Espírito Santo que encheu todo mundo lá, e começaram a pular, e tiveram sonhos, visões, e línguas estranhas, e labaredas de fogo, e curas, e grandes maravilhas. Acompanha esse povo, o povo pentecostal. Aleluia. Por isso esse nome pentecostal, porque nós somos daquele povo lá, ó. Aleluia, que gosta de fazer barulho, mas não é barulho para perturbar ninguém, é barulho para adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, eu quero vos pregar uma mensagem com o título Restauração, porque muitas coisas precisam ser restauradas, às vezes até em nossa vida mesmo, porque nós temos a mania. A Bíblia diz que o coração do homem ele é obstinado para o mal, e às vezes ele nem percebe. Mas irmão, como você pode afirmar isso? Afirmo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, de repente ele estava pecado e nem sentia nada. Ele, como rei, como grande de Deus, mandou chamar Betseba, se deitou com Betseba engravidou. Ele mandou fazer uma armadilha quando percebeu que Betseba estava grávida, mandou fazer uma armadilha para Urias se deitasse com ela, mandou trazer Urias. Ali uma artimanha para se desviar-se daquele mal, daquele pecado que ele fez. E depois ele mandou, quando viu que não resolveu, ele mandou que o Joabe colocasse Urias na linha de frente para morrer na guerra. E Urias morreu ali. E o servo de Deus fazendo essas coisas, irmão. Davi era um servo de Deus, um homem que foi escolhido entre seus irmãos muito mais belos, mais formosos que ele era ruivo, tinha uma maldição sobre os ruivos, ninguém queria ter um ruivo liderando na família, o ruivo era amaldiçoado, mas Davi foi chamado lá onde ele estava pastoreando as ovelhas, e foi derramado o óleo da unção na sua cabeça, e ele começou a profetizar, aleluia, na força de Deus na vida de Davi, ele derrotou o grande gigante Golias. Mas agora Davi entra num declínio espiritual. Primeiro, que era para ele estar na guerra, irmão. O crente foi chamado para guerrear. Aleluia. Quando a gente dobra os joelhos e aceita Jesus como Salvador, já inicia a guerra. Porque o nosso adversário, ele não quer que a gente sirva a Deus. Não quer. Ele vai armar de todas as maneiras para lhe tirar da presença de Deus. Aleluia. Se existe uma coisa que o diabo tem prazer, é em derrubar crente. Porque os que estão lá no mundo já estão caídos na presença de Deus, estão afastados da glória de Deus. Mas aquele que louva, aquele que prega, aquele que adora, aquele que ora, Deus é inimigo desse povo. O diabo é inimigo desse povo e quer ver a sua derrota. E a mensagem que eu trago nesta noite é restauração. Começamos João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Alguns teólogos dizem que espiritualidade
aplicar ele ao diabo não está certo, porque Jesus estava falando dos seus antecessores. Na verdade, isso é uma verdade. O texto está falando que durante 400 anos, entre o livro de Malaquias e a chegada de Jesus, ali quando João Batista começou a pregar, as profecias se acabaram. E por falta de profecia, o povo se corrompe. Então surgiram várias seitas, várias heresias ali, vários falsos ensinos, começaram a cultuar os mortos e muitas outras coisas que não agradavam a Deus. E Jesus chama este povo que veio antes deles. Surgiu até alguns falsos cristos durante esse tempo, mas Jesus disse que eles são ladrões e salteadores. Chama eles de mercenário. O mercenário, ele não quer proteger a ovelha, não, ele não quer cuidar da ovelha, porque o pastor da ovelha, ele cuida da ovelha, ele tira a lã da ovelha para usá-la, mas não tira tudo, deixa um pouco para proteger a ovelha do frio. Mas o mercenário, ele quer acabar com a vida das ovelhas, e Jesus chamou esses falsos ensinadores de mercenários. Hoje existem muitos mercenários por aí, que eles não querem ver a ovelha de Jesus, eles não querem ver o povo de Deus prosperando, servindo a Deus de maneira certa, não. Eles querem ensinar ensinamentos errados, fazer o povo seguir por um caminho todo, e eles querem, na verdade, somente o lucro, somente a lã, somente o leite, somente, aleluia, o lucro que a ovelha está. Ele não preocupa com a ovelha como uma alma, como um ser humano, como uma pessoa que precisa de tratamento, precisa de conforto, precisa de consolo, precisa de ânimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas espiritualizando este versículo, nós podemos aplicar ao único que traz esses 3 títulos em sua vida desde a fundação do mundo. Quando nada ainda existia, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 15, versículo 13, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, diz a Bíblia Sagrada que o anjo ungido de Deus disse assim no seu coração: eu subirei acima das nuvens, acima do trono de Deus, e colocarei o meu trono. Quem é este homem? Satanás. Ele quis roubar a glória de Deus. Ele é ladrão, ele quis roubar a glória de Deus. Ele tentou ser maior do que Deus. Olhe, nós não podemos dormir. Satanás, ele quer roubar aquilo que nós temos. Por isso que a palavra diz em Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Satanás tentou roubar o trono de Deus, irmãos. Um ser que foi criado para adorar, um ser que era regente do coral de Deus. Diz que as vestes dele glorificavam a Deus. Ele era o aferidor dos louvores. Como é aferidor dos louvores? Ele era aferidor porque ele que ensaiava o coral e conferia se estava bem, né, irmã Joélia? Se as vozes estavam certinhas. Se aqui é tão bonito a gente ouvir um coral de 4 vozes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Onde a gente pode ver ali o soprano, o contralto, ali ver as outras 2 vozes, o tenor, né? Qual é a outra? Tem mais uma. Louvado seja o nome do Senhor. O médio também. Então, um coral bem afinado. E ali no céu, como não era este coral? Louvado seja o nome do Senhor. E o querubim ungido era o regente deste coral. Mas de repente surgiu no seu coração o desejo de se engrandecer. Eu subirei. Eu vou ser maior do que Deus. Deus é grande, eu posso ser maior do que Ele. Vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E Deus precipitou ele de lá na terra.
Ele veio para roubar. Ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver você com saúde. Ele não quer ver você prosperar. Ele coloca obstáculo de todas as maneiras para roubar a tua paz. Ele não quer ver a igreja do Senhor prosseguindo, prosperando. Mas Jesus fez uma promessa para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha só o que ele fez. Adão e Eva, o presente mais lindo que um casal pode ganhar de casamento. É tão bom quando a gente se casa e ganha um presente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o presente mais lindo quem ganhou de Deus foi Adão e Eva. Sabe o que foi que eles ganharam de presente? Um jardim. Já pensou, pastor Alexandre? Um jardim. O jardim do Éden. Oh, irmãos. E o jardim quando está livre das pragas, né, pregador? E lá não tinha não tinha cigarrinha, não tinha percevejo, não precisava de inseticida, irmão Alício. Passa lá não tinha inseto. Nada que era sinônimo de sofrimento não existia no Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um jardim que Deus deu para Adão e Eva ali. E eles andavam, sabe qual era o trabalho deles? Dá um nome. Esse aqui é o leão, aquela ali é a girafa, aquele ali é o outro animal, aleluia, aquele peixe é esse. O trabalho de Adão e Eva era dar nome para os animais. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisava eles suar. Não precisava suar com o cabo do rolo, igual muitas vezes só precisa suar para ganhar o sustento. Nem pegar a colher de pedreiro igual eu pego para sair rebocando por aí, ou cavando buraco, ou fazendo poço. Não precisava, porque o jardim era perfeito. E eles apenas cuidavam do jardim de Deus. Mas aquele que foi expulso lá do céu, que gosta de roubar sonhos, projetos e paz, ele chegou. Ele chegou lá na Eva e disse para Eva que se ela comesse da árvore, do fruto da árvore, ela se tornaria igual a Deus. Deus disse para Eva que o dia que ela comesse daquele fruto, ela iria morrer. Ela ia conhecer o bem e o mal, mas só que ela iria morrer. Não foi para ela, foi para ela e para o seu esposo. Mas o Satanás, ele aproveitou e pegou a varoa sozinha. Ela estava sozinha, não fala onde Adão estava, né? Talvez se Adão tivesse ali, a resistência fosse maior para ele, né? Irmãos, o que me traz curiosidade é a arma que Satanás usou. Sabe qual foi a arma? A Bíblia. Foi a Bíblia que ele usou. Ele acrescentou, só acrescentou algumas palavras e iludiu a irmã Eva, e ela pecou contra Deus. E ali aquela paz que existia naquele lugar se tornaram tribulação. Porque quando eles escolheram desobedeceram a Deus, a consciência deles despertou que eles estavam em pecado diante de Deus. E Deus costumava vir toda tarde conversar com Adão. Nenhum homem viu Deus face a face na terra, mas Adão via ele todos os dias. Ele conversava com Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia Deus desceu para conversar com Adão. E dessa vez Adão não estava no lugar onde Deus queria conversar com ele. O pecado fez com que Adão fugisse da presença de Deus. E Deus, quando chegou lá, Adão não estava. Aí Deus começou: Adão, onde estás? Chamou por 3 vezes, até que Adão apareceu e disse: tu comeste do fruto que eu te falei para não comer, Adão? Comi. Aí veio a sentença sobre a vida deles. A partir deste momento começaram as dores no nosso corpo, no corpo do homem. Dores para a mulher na concepção de filhos. Me leva a crer que no Éden Eva iria ter filho, mas não iria ter dor. Por quê? Porque ainda não havia dor no mundo, ainda não havia sinônimo de sofrimento. Hoje
Se a mulher sofre muitas das vezes para dar à luz, isso foi um castigo lá do Éden, as dores. A vida da criança não é um estorvo, não é um peso, é um milagre de Deus, uma vida. Mas só que a dor que a mulher sente, isso aí é por causa do pecado original lá. O homem, quando ele soa, às vezes trabalhando, tem que trabalhar duro, às vezes alguns têm até esgotamento físico, alguns vão parar nos hospitais, alguns ficam aleijados depois de alguma idade, chega a determinada idade, a coluna já não aguenta mais, os ossos já não aguentam mais, não suporta mais, aí vem osteoporose e vários tipos de doenças nos ossos, doenças cardíacas, tudo isso, irmãos, só tem um culpado, aquele que rouba, Satanás. Ele é o culpado, louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos o julgamento, ele deu uma sentença para a mulher, deu uma sentença para o homem, mas para o diabo não foi uma sentença, foi uma maldição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele disse para o diabo que da semente da mulher iria nascer um, aleluia, o qual o diabo ia ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Satanás tem raiva da gente, Jesus também tem raiva dele, e Jesus pisa na cabeça dele, usando a própria igreja. Aleluia. Olha, isso é uma humilhação para Satanás, irmão. Satanás, com toda a perfeição na qual ele foi criado, ele não conseguiu servir a Deus, não conseguiu apresentar a Deus o perfeito louvor, mas às vezes a sua serva, o seu servo, cheio de enfermidade, cheio de sofrimento, batalha no lar, batalha com o filho, chega na igreja e louva e adora a Deus, e Deus recebe e manifesta a sua glória no meio da igreja. Isso é uma humilhação para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, ele veio também, o ladrão não vem senão para roubar. Ele é ladrão e para matar. Jesus disse que ele é homicida desde o início. Por causa dele houve a primeira morte. Os irmãos sabem qual foi a primeira morte? A primeira morte não foi a morte de Abel, foi o cordeiro, irmão, um cordeiro que não tinha nada a ver, um animal dócil, manso, né? O cordeiro, ele nem berra quando está sofrendo, quando vai matar ele não berra, ele morre ali tranquilo. E Deus teve que matar um cordeiro para fazer vestes para Adão e Eva. Por causa de Satanás, o cordeiro teve que ser morto. Por causa dessa maldição que Satanás trouxe, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto. Mas, aleluia, com o seu sangue, ele lava a nossa vida dos nossos pecados. Aleluia, seu sangue purifica a nossa vida, aleluia. A sua morte lá na cruz não foi derrota, não. Aleluia, foi a vitória sobre a morte, sobre o inferno. Aleluia, a partir dali, ele nos dá o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Os primeiros dois filhos de Adão, Caim e Abel, um cuidava da terra, plantando, cuidando de plantas ali, hortaliças, não sei o que era, né? E o outro cuidava dos animais, ele era pastor de ovelhas. E diz a Bíblia Sagrada que Caim fez ali um banquete, trouxe ali, fez um altar e ofereceu a Deus, mas Deus não recebeu a oferta de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim. Irmãos, Deus, ele se agrada mais do nosso coração do que das nossas ofertas, né? Existem muitas pessoas por aí que ele não vem para a igreja, mas é dizimista, não vem para a igreja, mas manda oferta. É bom para a igreja, né, pastor Alexandre? Porque o dirigente pega esse recurso e usa na obra de Deus, mas para ele não está contando nada,
Porque Deus não quer o dinheiro dele, Deus quer o coração dele. A primeira coisa que Deus quer é o coração do homem. Aí depois tudo que o homem fizer vai ser para a glória de Deus. E Caim, ele não tinha um coração agradável a Deus, não. Quando Deus não recebeu a oferta de Caim e veio Abel e ofereceu ali um cordeiro, Deus recebeu o sacrifício de Abel, porque Abel tinha um coração bondoso, porque Abel tinha um coração temente a Deus, porque Abel tinha um coração voltado para Deus, e Deus recebeu não somente a oferta, mas recebeu o próprio Abel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E diz a Bíblia Sagrada que Caim se encheu de inveja. Satanás entrou no coração de Caim e ele teve inveja do seu irmão. Era só os dois irmãos, só os dois irmãos, pois Caim, mesmo sendo avisado por Deus disse para ele: olha, por que pensa em fazer mal ao teu irmão? Eis que o pecado está diante de ti e tu pode resistir. Mas ele não resistiu, ele levou Abel para um lugar afastado e lá matou o seu irmão Abel. Por que ele matou o seu irmão? Por inveja. E Deus disse para ele: mas tu não trouxeste o sacrifício? Se Deus não recebeu, irmão, amém. Fizesse um capricho para oferecer outro, né? Às vezes o cantor vai louvar e falha ali a voz, né? O inimigo coloca no coração dele a tristeza, né? Às vezes até alguns irmãos não vigiam, né? Fica comentando. Não vigia, fica comentando. Aí a pessoa se entristece e para de louvar a Deus. Mas Deus, ele quer que, se a gente erra, a gente volta e conserta o erro. Foi isso que ele falou para Caim: olha, Caim, o pecado está diante de ti. Por que tu estás assim contra o teu irmão? Não fica assim não, o pecado está diante de ti. Tu vai matar o teu irmão, rapaz, se tu não tirar essa ira do teu coração. Deus estava querendo dizer isso, estou parafraseando aqui. Deus estava avisando ele, mas mesmo com o aviso de Deus, ele estava cheio de Satanás ali, porque é o Satanás que coloca a inveja no coração do homem. E aí ele foi lá e matou o seu irmão, cometeu o primeiro homicídio. Ele veio para matar. Ele entrou no coração de Judas para trair Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse morto. Judas era um discípulo de Jesus, estava na ceia, e Jesus perguntou para ele: por que deixaste Satanás entrar no teu coração? Vai e faz o que tem que fazer. Judas estava cheio do diabo, ele estava querendo ali ver a morte de Jesus. O diabo não veio senão para roubar, matar. Ele veio para matar. Ele quer matar os teus sonhos, ele quer matar os teus projetos, ele quer matar teu filho, tua filha, teu esposo. Ele quer nos matar. Quase que ele me mata antes de eu aceitar Jesus, porque ele colocou no meu coração que para mim não tinha mais jeito. Eu era uma pessoa que só dava trabalho para a minha família, não tinha jeito. Todo mundo olhava para o Jorginho, como era conhecido, e disse: esse aí não tem jeito não, ninguém dá jeito nesse aí, não. Só queria saber do alcoolismo, só queria saber de fazer coisas erradas, não queria saber de nada na vida. E ele chegou aí para mim: para que tu fica dando esse sofrimento para tua família? E eu concordei com ele: é mesmo, eu vou acabar com isso hoje mesmo. Peguei uma corda e coloquei no pescoço. Só que o diabo, ele arruma a panela, mas só que ele não tem a tampa, irmão. Ele não tem a tampa. Às vezes ele arruma a panela e faz a farofa, faz o angu dele, mas ele não tem a tampa. Quem tem a tampa é Deus. É Deus que tem a palavra final. Aleluia. Nessa arquitetura diabólica para tirar a minha vida, eu avisei para minha irmã que eu ia tirar a minha vida. Ela estava saindo de casa. Eu falei: hoje eu acabo com tudo, eu não quero mais viver. E eu entrei dentro de casa, peguei, coloquei um banco
Peguei uma corda, amarrei no pescoço e amarrei na viga assim, de madeira, e chutei o banco e fiquei lá. E eu senti como se estivesse viajando assim. Escureceu tudo. Começou como se estivesse desmaiando. E de repente eu caí no chão. A minha irmã que estava servindo a Deus voltou e viu que o negócio era sério mesmo. Ela cortou a corda e salvou a minha vida. Deus usou a minha irmã. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A partir daquele momento ali veio aquele desejo de suicídio na minha vida. Dava vontade de pular debaixo do carro, às vezes, de pegar uma faca, pedir uma arma emprestada para tirar a vida. Uma vida de angústia. Tinha nessa época entre 18 e 24 anos por aí. Mas depois de algum tempo fui convidado para a igreja. E ali, indo algumas vezes na igreja, ainda fumava, bebia. Mas um dia na igreja eu senti a presença do Espírito Santo, que alegrou o meu coração, e eu fiquei até a madrugada sem conseguir dormir, com aquela alegria. A partir daquele momento eu comecei a sentir interesse pela palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia Sagrada, pedi uma Bíblia emprestada da minha tia e comecei a ler e estudar, e Deus foi trabalhando na minha vida. Aleluia. E quando foi em maio de 1993, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. O desejo do diabo era matar a minha vida, mas o desejo de Deus era dar vida com abundância. Aleluia, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Depois aceitei Jesus. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, Ele me deu a minha esposa, louvado seja Deus. Me casei. Aleluia. Depois veio meu filho Tiago. Depois veio minha filha Thalita. Construímos uma casa, né? Diz assim, alguns filósofos dizem que um homem realizado, ele tem que ter se casado, construído uma casa e descido pai. Então já realizei já. Já estou de saldo, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então eu me sinto muito feliz, porque o diabo queria matar, mas Jesus veio e me deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a obra de Cristo é desfazer as obras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Satanás tem prazer em destruir. Ele causa destruição. Satanás destruiu, irmãos, os bens de uma das pessoas mais ricas que havia no Oriente. Alguém que o próprio Deus deu testemunho dele, chamado Jó. Jó era o homem mais rico e mais bondoso e temente a Deus. Tanto é que quando Satanás chegou diante de Deus, junto com os anjos, Deus disse: de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra e passear por ela. Olha, aí já derruba o ensinamento de alguns falsos teólogos aí que diz que Satanás, o trono dele é no inferno. Não, o trono de Satanás é entre o céu e a terra. Ele fica ao redor, ele está viajando por aí, usando seus enviados, os demônios, para fazer o mal. E ele chegou lá e disse assim: viste meu servo Jó, como é justo, sincero, temente a Deus, e se desvia-se do mal. Ele disse também, com que ele tem, qualquer um pode ser justo, né? Tira o que ele tem para ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus conhecia Satanás, porque o apóstolo Tiago diz que Deus não envia prova alguma sobre nós se ele não enviar um escape. Se ele dá a prova é porque ele sabe que a gente vai vencer. É igual um bom professor. Um bom professor, ele ensina o aluno, e quando ele dá a prova ele já sabe quem vai passar. No coração dele, através do conhecimento que ele tem, ele fala assim: aquele ali vai passar, aquele lá vai passar, aquele lá vai passar, aquele lá com dificuldade vai passar também, mas aquele ali vai ficar de recuperação. Mas ainda tem recuperação, né? Deus, ele sabe da nossa força. Ele conhece a nossa estrutura. E ele sabia que Jó,
com a onisciência de Deus, ele sabia que Jó não ia ceder para Satanás. E disse: pode ir lá e toca tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E Satanás foi. Enviou os ladrões para roubar os bens de Jó. Enviou um vento que derrubou a casa que os filhos de Jó estavam reunidos. Enviou fogo do céu para queimar as coisas de Jó. E Jó foi só recebendo as más notícias, recebendo as más notícias, recebendo as más notícias. Quando recebeu a última má notícia, ele caiu de joelho e começou a adorar ao Senhor. E a mulher dele disse: tu está louco, irmão, tu está louco, meu esposo, amaldiçoa-se Deus e morre. Disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para ele vou retornar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi dado a Satanás o direito de tocar na vida de Jó. Ele colocou úlcera de Jó, que Jó ficou irreconhecível. E Satanás ali perto. Há um versículo que diz que Satanás passava por uma sombra gelada, que todos que estavam ali perto de Jó sentiam aquele gelo de morte, a presença do maligno. Mas Jó não retrocedeu, continuou firme. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele quis questionar com Deus, já estava perto do cativeiro terminado. Ele quis questionar Deus, ele ia fazer umas perguntas para Deus, mas Deus disse para ele: olha, agora tu fica calado aí, quem vai te perguntar sou eu. Onde tu estava quando eu fundei os céus e a terra? E começou a fazer essas perguntas para Jó. E quando Jó viu: Senhor, eu falei do que eu não sabia, reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42 e versículo 10, que Deus restaurou a saúde de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Se tornou novamente um homem rico, abençoado, e agora com uma experiência tremenda com Deus. Aleluia. Que deixou essa história escrita para provar para nós que a teologia da prosperidade que prega que se o homem não tiver dinheiro, se não tiver saúde, se não tiver casa, ele não pode ser filho de Deus. Isso é mentira. O homem pode não ter nada, mas ele tem, se tiver Deus, ele tem tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Se Satanás veio para roubar, Jesus veio para restituir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, um jovem, havia 10 irmãos e um pai de família. O jovem mais moço disse a seu pai: pai, me dá a metade que é minha na fazenda, porque eu vou embora, eu quero conhecer o mundo. E o pai pegou e deu ali a sua herança para o filho. E o filho foi e desperdiçou tudo que tinha, que o pai tinha conquistado para ele. Desperdiçou tudo. E lá ele chegou num lugar onde teve muita fome, e ele desejou se alimentar com a ração que era dada para os porcos. E ele se viu naquele momento de tristeza, e ele disse assim, se levantou e disse assim: eu me levantarei e voltarei para o meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus jornaleiros. E ele voltou para a casa do pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chegou, o pai já estava esperando ele. Quando viu seu filho, correu e abraçou. Aleluia. E mandou trazer o anel, e mandou trazer a sandália, e mandou trazer as vestes. Oh, Turimican Talamanai começou a restituir. Aleluia. E mandou matar um bezerro cevado, e fez uma grande festa, porque aquele filho tinha se perdido.
seja o nome do Senhor para sempre. Se o diabo quer roubar, Jesus ele quer restituir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o diabo quer matar, Jesus quer restituir. A Bíblia diz no capítulo 8 do Evangelho de João que trouxeram uma mulher que foi encontrada em adultério. Primeiro que já estava errado eles, né? Que eles trouxeram só a mulher não adultera sozinha. Onde estava o homem que estava adulterando com a mulher? Tinha que ter entrado também, mas não trouxeram, né? Já estavam errados. Mas trouxeram diante de Jesus uma mulher condenada à morte. Talvez Satanás estava ali ao redor, batendo palma, né, irmã Joélia? Eita, essa daí, ó, vai morrer agora. Vai morrer agora, essa é minha. Essa é minha. Mas quando trouxeram ela diante de Jesus, Jesus olhou para aquela mulher, olhou para aqueles homens e disse para eles: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E aí começou a sair todo mundo, saiu de um a um e foram embora. Só ficou Jesus e a mulher. Talvez ela até com vergonha de olhar para Jesus, né? Com o rosto encurvado. Aí Jesus disse para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olhou e não viu nenhum. Não tem nenhum, Senhor. Aí Jesus disse: mulher, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Uma mulher que era condenada pela lei, mas estava ali aquele que é maior do que a lei. Aleluia. Porque foi ele mesmo que mandou Moisés escrever a lei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que a religião punia com a morte, mas Jesus ele é maior do que qualquer religião. E ali ele anulou a sentença dela. Aleluia. Talvez ali uma autoridade maior, que era o sumo sacerdote, não pudesse livrar aquela mulher da morte. Mas estava ali um que ele não é somente sumo sacerdote, mas ele é sumo sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E algo mais, ele não é da ordem de Arão, não, da ordem de homens falhos, não. Ele é da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém, aquele que o ministério não tem fim. Aleluia. E ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, versículo 12, que Jesus estava no templo e de repente ele percebeu que ali tinha uma mulher que andava assim curvada. Havia sobre ela, diz a Bíblia, um espírito de enfermidade. Existem enfermidades que são de causas naturais, mas esta era um espírito maligno. E aquela mulher andava encurvada, e Jesus, ao olhar para ela, repreendeu aquele espírito maligno, e ela se endireitou e começou a glorificar o nome de Jesus dentro do templo. Aleluia. Porque Jesus se manifestou para desfazer a forma de Satanás. Havia 18 anos que Satanás mantinha aquela mulher encurvada. Ela não aguentava fazer aquele negócio que a gente fala, né, que é se espreguiçar, né, se esticar. Ela não podia fazer isso. Irmãos, eu tive um tempo que eu passei tratando uma bactéria que deu na minha perna, que eu não podia fazer esse tipo de coisa. Não. Aquele se esticar de manhã, não podia, muitas dores. Quebrei a clavícula, fraturei, teve luxação nas costelas e quebrei a tíbia e a fíbula esquerda. Estava um lado todo quebrado, mas não conseguia me espreguiçar. Agora vocês imaginem a pessoa com 18 anos
que não pode fazer um alongamento. Ali, ó. 18 anos aquela mulher daquela mulher. Mas agora Jesus chega e repreende aquele demônio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso também na nossa vida. Antes, o fardo do pecado, igual a história do livro Peregrino, né? Alguém já leu? O fardo do pecado nos fazia assim, ó. Não olhávamos para Deus, mas quando Jesus chega e liberta o homem, agora ele anda igual um soldado. Um soldado, quando está desfilando no quartel, ele não pode olhar para o chão, ele não pode olhar para a esquerda, ele não pode olhar para a direita. Sabe para onde ele tem que olhar? Para a nuca do seu companheiro. E o primeiro companheiro que está lá na frente tem que olhar para o comandante, e o comandante para o general. E assim a gente vai, louvado seja Deus. O pastor está na frente olhando para Jesus, e a gente acompanhando ele, aleluia! Vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Hoje a gente anda de cabeça erguida. Quando coloca a cabeça no travesseiro, não tem sono, não tem pesadelo. Eu não dormia. Quando eu não era crente, eu não dormia. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã, com perturbação, aquele vazio na alma, aquele sofrimento, nada preenchia. Disfarçava, enchendo a cara de cachaça, caía pelo chão, pelas ruas afora. Quando ficava bom, ficava com vergonha daquele estado. Mas Jesus veio, aleluia, endireitou minha postura. Ele endireita a postura do homem. E para terminar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que havia um jovem, um homem, Lucas capítulo 8, versículo 35. Fala a história de um homem, o pregador até falou nele aqui sexta-feira, um endemoniado gadareno, que para Jesus chegar lá naquela cidade, enfrentou demônios até nos mares. Quando estava ali no barco, aquele vento, aquela tempestade, foi Satanás que levantou, porque Jesus ia lá acabar com uma legião de demônios, que além de dominar a vida de um jovem, aterrorizava a cidade inteira. Todo mundo tinha medo daquele homem. Vocês já viram endemoniado? Irmãos, tem crente que quando ele vem endemoniado, não dá, não pula essa janela aqui, porque não dá, tem grade. Mas tem que correm, igual José correu da mulher de Potifar, deixa até as vestes para trás. Porque é feio, irmão, não é bonito não. Não é bonito ver um endemoniado não. Mas aquele homem gadareno, Jesus foi lá. E quando Jesus chegou, não precisou nem Jesus gritar igual alguns gritam aí, né? Manifesta Satanás. Não precisou, não. Quando Jesus colocou o pé naquela cidade, ele já se manifestou e correu onde Jesus estava. Porque viesse nos incomodar aqui. E Jesus disse: qual é o teu nome? Ele disse: Legião. Não nos mande embora, mas não deixe entrar naquela manada de porco, que ia passando a manada de porco. Aí Jesus disse: vai. Eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram no morro, daí morreram todos. Houve um grande temor. O povo chegava e aquele homem, que correntes não segurava ele, que ele morava nos sepulcros, agora ele estava lá mansinho, aos pés de Jesus, aprendendo. Aleluia, adorando a Deus, aleluia. A obra que Satanás tinha na vida daquele jovem, Jesus desmanchou tudo, irmãos. Jogou tudo por terra, aleluia. Louvado seja Deus. E quando chegou o momento que Jesus foi embora daquela cidade, ele queria ir junto. Não, Jesus, deixa eu ir junto contigo, eu quero ficar do teu lado. E Jesus: não, fica aí. Vai e diz para os teus parentes, para os teus amigos, como Deus foi bondoso contigo, aleluia. Será que ele não ganhou aquela cidade para Jesus? Hein, pastor Alexandre? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus se manifestou para desfazer a obra de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nesta noite eu não sei qual é o que
Satanás tem levantado para incomodar você, para incomodar a sua vida, para incomodar o seu casamento, para tirar a tua paz. Mas eu quero te dizer, Jesus está desfazendo agora. Aleluia! Jesus está desfazendo agora toda a cilada, tudo aquilo que Satanás tem armado, não somente para você, mas para toda a sua família, porque a Bíblia diz que ele se manifestou para isto, para que livrar o homem da maldição do pecado e para desfazer a obra de Satanás na terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Fiquemos de pé nesta hora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Poderíamos levar até a noite inteira falando de coisas que Jesus desmanchou. Sim, porque houve grandes ciladas que Satanás fez. Satanás armou ciladas para Moisés, Satanás armou ciladas para Jacó, armou ciladas para Noé, armou ciladas para Abraão, mas Deus livrou de todas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nesta noite eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não é crente, ainda não aceitou Jesus como Salvador? Jovem, você já é crente em Jesus? Você já confessou o nome de Jesus como Salvador da sua vida? Nessa noite Jesus te ama. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Porque a Bíblia diz aí em Apocalipse que um dia vai ser aberto esse livro da vida. E o nome que não estiver escrito naquele livro vai ser lançado no lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, é um sofrimento eterno. Mas o desejo de Jesus, o desejo dessa igreja é que ninguém seja lançado no lago de fogo, não, mas que tenha o nome escrito. Olha, eu vou te falar, no momento em que você confessar Jesus como Salvador da sua vida, aleluia, o seu nome vai ser escrito lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus pecados vão ser perdoados. Tudo aquilo que você fez até agora, que aborrece a Deus, Deus vai se esquecer, vai lançar no mar do esquecimento e vai fazer de você uma nova criatura. Você não quer aceitar esse Jesus como teu Salvador? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já é? Então me perdoe, eu estou insistindo aqui porque não sabia. Tá certo? Irmão, eu quero orar por você, que essa mensagem falou contigo, e você deseja receber a oração. Quiser vir à frente, pode vir. Porque o desejo de Satanás é nos fazer parar. O desejo do inimigo é nos fazer parar. Ele quer colocar o desânimo, ele quer colocar aquela sensibilidade demasiada. Tem pessoas que só porque alguém não deu a paz do Senhor para ele já fica tão sensível e se afasta do caminho do Senhor. Mas Jesus não se agrada disso. Ele quer que sejamos fortes, irmão. Se o irmão não deu a paz do Senhor para nós hoje, mas amanhã ele dá. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Talvez o diabo tenha armado cilada para destruir o teu ministério, mas nesta noite Jesus, ele está desfazendo as obras do diabo. Talvez Satanás tenha armado ciladas para destruir a vida do teu filho ou da tua filha, mas eu quero te dizer que Jesus, ele desfaz as armadilhas de Satanás. Há um salmo que diz assim, que Jesus, ele quebra a gaiola do laço do passarinheiro e nos solta para que possamos voar e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um poema que diz aqui assim: Deus está aqui. Quão glorioso é. Ele prometeu onde há dois ou três. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, aqui. Ó Cristo, faz de minha alma um altar.
meus irmãos. Aleluia, essa mensagem ele tem colocado no meu coração nos 15 dias. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, eu quero dizer para vocês, Satanás ele é um derrotado, aleluia. Ele é um derrotado. Jesus já cavou a sentença dele lá na cruz. Ele queria que Jesus descesse da cruz, mas Jesus desceu. Jesus derrotou ele lá na cruz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua grandeza e majestade. Senhor, te adoramos nesta hora, Senhor, por esta maravilha que tu fez, Pai. Aleluia, tu manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos, Senhor, que a obra do diabo é destruir família, é destruir casais, é destruir a harmonia no lar, é destruir a paz, é roubar a comunhão dos crentes. Mas nesta noite, Senhor, aleluia, aleluia, a tua palavra diz também que tu se manifestaste para desfazer as obras de Satanás. Meu Deus, meu Pai,